Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da 21ª sessão ordinária desta Câmara. Sobre a mesa a ata da sessão anterior, que submeto aos senhores conselheiros, está aprovada a ata. Indago ao eminente procurador de contas, doutor José Mendes Neto, se deseja vista de algum dos processos da nossa pauta. Não, senhor presidente. Não há interesse. Com meus cumprimentos a todos os presentes, podemos iniciar a ordem do dia. Antes, porém, ofereço a palavra aos conselheiros, se desejarem se manifestar. Não havendo interesse, vamos partir para examinar os processos. Eu inicio relatando o item primeiro, que cuida do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado, de DIPOL, num contrato com a Motorola Solutions. Na verdade, estamos examinando termos aditivos apostos ao contrato principal. A instrução condena o 5º termo aditivo, que estendeu a vigência do ajuste para além dos 60 meses legais, porém não estribado em razões convincentes. Anoto que, para piorar um pouco o panorama, a origem foi regularmente notificada para prestar esclarecimentos, mas não se manifestou. E os autos também se ressentem de prova de abertura do certame, a que faz alusão ao 5º termo aditivo. O contrato foi prorrogado exatamente para propiciar a abertura de uma concorrência que não se realizou, se realizou, não há nos autos qualquer informação. Eu, em curto razões, voto pela irregularidade do 5º termo aditivo. Em discussão e votação, aprovado. Palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a conselheira Cristiana de Castro Moraes, doutor José Mendes Neto, nosso prezadíssimo procurador da Fazenda do Estado, nosso secretário diretor-geral, a todos os presentes. O item 2, senhor presidente, cuida das contas de 2013 da Secretaria de Estado da Habitação e de suas unidades gestoras executoras. Com a instrução, eu voto pela regularidade, dou quitação aos ordenadores de despesa e libero os responsáveis por adiantamentos e almoxarifado. Em discussão e votação, aprovado. O item 3 são as contas do exercício de 2009 da Companhia do Metrô. A instrução dividiu-se. Assessoria de ATJ e SDG pela reprovação, chefia e PFE pela regularidade. De início, assinalo que, segundo o relatório de inspeção ordinária, as atividades levadas a termo no decorrer do exercício se coadunam com aquelas estatutariamente previstas, como tais: desenvolvimento de projetos de linhas viárias e respectivas estações, aquisição de novas composições, modernização de trens existentes, condução de passageiros da ordem quantitativa de 750 milhões ano, 3% acima do resultado obtido no ano anterior. A fiscalização constatou a regularidade da escrituração contábil em rigorosa consonância com a legislação aplicável às sociedades de grande porte. Igualmente, consta que, em linhas gerais, quedaram em boa ordem licitações de contratos, cronologia de exigibilidades, recursos humanos, remuneração de dirigentes, encargos sociais, tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais, ressalvando que as licitações e contratos detêm apreciação específica. Nessa toada, assento que as críticas do órgão instrutivo recaíram especificamente sobre o resultado negativo do exercício, de 2,9 milhões, suportado em parte por transferências compulsórias do governo do Estado, 2,7 milhões, gratuidades e despesas operacionais, que prodigalizaram o resultado final pouco expressivo, ainda que negativo. Convém pôr em relevo que o aporte de recursos mostrou-se inferior ao montante previsto na lei orçamentária, que foi de 2.827 para 2009, implicando diferença de 3,01% em desfavor da companhia. Outra observação na instrução decorreu dos índices de liquidez negativos, significando que, de imediato, a empresa pública não teria como saldar a integralidade de cada real devido. De toda sorte, verifico que os números não diferem muito daqueles revelados no balanço do exercício anterior, 2008, ou ainda representam melhora suave da situação, haja vista que a liquidez imediata passou de 0,78 em 2008 para 0,81 em 2009, e a liquidez geral cresceu de 0,59 para 0,65 nos mesmos exercícios. Embora não seja esse o cenário econômico-financeiro ideal,
com a contribuição dos já citados aspectos positivos, creio que no ano de 2009 a situação deficitária se encontrava suficientemente contingenciada e amparada pelo patrocínio do ente público controlador, não obstante seja o metrô empresa não dependente. Repiso que, naquele momento específico, os elementos contábeis não indicavam que a companhia estivesse em franca derrocada financeira ou institucional. Ou seja, a fotografia daquele instante não representa qualquer ameaça à manutenção e ao funcionamento da empresa pública. Ademais, os julgamentos proferidos nas contas dos exercícios financeiros próximos do ano em Testilha, aqui levanto as situações de 2006, 2007 e 2008, indicam que as mesmas situações narradas em 2009, gestão dos resultados econômico-financeiros e indicadores desfavoráveis, são consideradas como características peculiares que envolvem a companhia, cujas despesas se resumem ao pagamento de mão de obra e investimentos, estes últimos custeados integralmente por subsídios do governo estadual, ressaltando-se a qualidade de agente executor das estratégias e políticas de governo para a implantação do sistema de transporte público. Nessa linha, comparando-se com o tratamento dado às contas anuais dos exercícios vizinhos anteriores e posteriores, que franquearam um conjunto de falhas de mesma magnitude, eventual julgamento desfavorável isolaria o gestor de 2009, imputando-lhe imperfeições que quedaram relevadas em outras ocasiões. Em que pese a posição sempre respeitável de SDG, que sopesou o parco desenvolvimento do metrô paulista nos últimos 47 anos, promovendo o cotejo com metrópoles como Nova York, Londres e Tóquio, ressalto que estes autos cuidam especificamente das contas de 2009, cujo julgamento deve obedecer ao princípio da anualidade, de sorte que as ocorrências anteriores ou subsequentes não interfiram ou fundamentem o juízo a ser proferido. Assim, igualmente me animo a desconsiderar na menção a recomendação de evitar resultados negativos no futuro, porquanto impraticável o administrador de então cumprir determinação trazida a lume em meados deste exercício. Analisando exclusivamente esse panorama de 2009, permito-me acompanhar a parte dos órgãos técnico-opinativos e PFE e votar favoravelmente à aprovação dessas contas, com ressalva. É como voto. Está em discussão, voto do relator. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Com relatórios e votos individualizados, 4 e 5, convênio da FDE com a Prefeitura de Votorantim e termos de aditamento a convênio da CDHU com a Prefeitura de Taquarivari. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão em votação. Aprovado. 6, concorrência, contrato, CPOS com Acrobata, empreendimentos imobiliários. Objeto, alienação ad corpus de um imóvel. A instrução também aqui dividiu-se, assessoria de ATJ pela irregularidade, PFE pela regularidade. São 3 os questionamentos. Primeiro, falta de registro do instrumento em cartório de notas, como determina o artigo 60 da Lei 8666. Segundo, pouca divulgação da pretensão de vender o bem. E terceiro, estimativa limitada ou deficiente do valor venal do terreno. Dito isto, é certo que o primeiro apontamento foi alvo de atenção célere do órgão público que providenciou o registro do instrumento provisório no cartório competente. Em segundo, sobre a divulgação da intenção de alienar o imóvel, reputo que a CPOS seguiu os ditames da Lei Federal 8666 ao promover certame licitatório do tipo maior lance ou oferta, precedido de avaliação do imóvel, como dispõe os artigos e incisos citados no voto da mesma 8666. A publicidade se deu em mídias compatíveis, respeitando prazo superior a 30 dias para a sessão inaugural. Quanto à terceira questão, nascida do cuidado da diligência e assessoria técnica, declaro que me animo a seguir o entendimento da douta PFE no sentido de reconhecer a regularidade da estimativa de preços abraçada. A companhia tomou por base metodologia patenteada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, fundada no conhecimento da área a ser alienada e nas possibilidades de uso do solo ditadas pela lei vigente. O método adotado define o valor do terreno através do estudo de viabilidade técnica e econômica, em cotejo com tendências mercadológicas, empreendimentos semelhantes, concebidos na região e potencial de despesa e lucro.
se mostra, no mínimo, temerário fiar-se em projetos de alteração do Código de Uso do Solo ou plano diretor, posto que, como bem disse a doutora PFE, tais medidas estão sujeitas ao descortino de instâncias políticas e administrativas com eficácia sine die, que não podem ser aplicadas ao caso concreto. Isto posto, não cabe, neste momento, inferir que o órgão alienante possa ter se equivocado na avaliação do imóvel, conquanto os elementos trazidos ao processo indicam que foram cumpridas as formalidades legais e administrativas de estilo. Voto pela regularidade. Está em discussão, em votação. Aprovado o voto do relator. 7 embargos em declaração quanto à decisão de recurso cujo provimento foi negado. Embargar a Unesp, objeto de admissão de pessoal no exercício 2009. Eu conheço e rejeito, senhor presidente, tendo em vista o caráter exclusivamente infringente. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. E a palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato o item 8, em exame um pregão eletrônico e um contrato celebrado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e a empresa Polêmica Serviços Básicos. Aqui a instrução ATJ, fiscalização PFE, após análise da matéria, inclusive após esclarecimentos e justificativas apresentados, todos se manifestaram pela regularidade dos atos. Eu encaminhei previamente o relatório e voto e vou acompanhar a instrução pela regularidade. Está em discussão, voto da relatora. Aprovado. Eu relato em conjunto os itens 9 e 10 da pauta. Trata-se de recursos ordinários interpostos pela Unesp contra sentenças que negaram registros a atos de admissão de pessoal para os cargos de professor, assistente e doutor. Aqui, tanto a PFE quanto a STG se pronunciaram pelo provimento do recurso. Em preliminar, a MPC, ao contrário, pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. O plenário também conhece. No mérito, a principal questão aqui é a promoção do concurso público para a contratação, por tempo indeterminado, de servidor para preenchimento de vaga existente no quadro funcional. Aqui eu vou colher as ponderações da PFE e da SDG, que se manifestaram pelo acolhimento das razões recursais. A situação é similar às outras já analisadas por essa Casa e por essa Câmara. Eu cito, inclusive, decisões no meu voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências. Julgados dessa Corte apontam determinação para que não mais ocorram contratações com vigência indeterminada, pautada em cláusula resolutiva, quando houver a possibilidade de promoção do concurso público diante de vaga existente no seu quadro funcional. Então, seguindo a jurisprudência da Casa e os processos citados, eu vou acompanhar PFE e SDG e acolher as manifestações e, com base nas jurisprudências, votar pelo provimento do recurso com as recomendações propostas. Em discussão, em votação, aprovados os votos da relatora. Com isso, encerramos o exame dos feitos estaduais e, antes de passar aos feitos municipais, cumprimento o doutor Carlos Feres, eminente representante da Fazenda do Estado. Item 11 é um contrato da Prefeitura de Mirassol com Verocheck Refeições. Eu vou acompanhar a instrução processual, porque foram vencidas as questões que aqui apontadas. Não há óbice que desabone a licitação. Me apoio em assessoria técnica e SDG para votar pela regularidade do pregão, apenas com uma advertência à Prefeitura de Mirassol, conforme consignado no voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Itens 12 e 13 cuidam de um contrato da Prefeitura de Jacareí com o comercial João Afonso, acompanha uma representação. Exigências de apresentação de amostras e fichas técnicas, como se sabe, devem ser dirigidas apenas ao vencedor da licitação, e com concessão de prazo razoável. Aqui, a Prefeitura nega ter requisitado a amostra de todos os competidores. Aliás, enfática defesa no sentido de que a verificação da conformidade frente às especificações do edital estaria restrita aos itens ofertados pelo melhor classificado. Por outro lado, da leitura atenta do que dispôs o instrumento convocatório, não há dúvidas de que, como redigido, o texto acabou impondo indiscriminadamente a apresentação de amostra completa,
mas ainda estabeleceu entrega de ficha técnica. A instrução aqui é dividida, e embora concorde com o Ministério Público quanto à existência de incorreção no edital, eu me alio à corrente majoritária que concluiu pela boa ordem dos atos de gestão. Pondero tratar-se de cesta formada por 20 itens, realmente básicos, e que não demandam encomenda, e cujo valor, em princípio, não seria bastante para gerar impacto financeiro impeditivo. A ausência de dano à competição, enquanto assegurada a comparação de preços por 4 competidores, a inexistência de impugnações de qualquer ordem, e, sobretudo, de agravo à economicidade, a qual foi garantida mediante o registro de valor vantajoso compatível com o mercado. Eu voto pela regularidade e improcedência da representação. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Tatuí contrata a empresa de ônibus Rosa para o transporte de alunos no município. Extrapola a permissão legal, exigir certidão negativa de regularidade do contador da empresa licitante e imposições de apresentação de certificado de propriedade do veículo em registro no DR e na Artesp. Há outros desacertos relacionados à falta de adequada reserva orçamentária e atraso e inexistência de divulgação dos atos praticados pela irregularidade da licitação, com multa de 200 ofertas. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Guarulhos contrata a Engetal para execução de obras de infraestrutura, terraplenagem, pavimentação, redes de abastecimento, etc. Vou acompanhar os pareceres da assessoria técnica, chefia e SDG, apontando restrições e excessos perante a ordem jurídica, na contramão da garantia ao princípio constitucional da isonomia. Compete observar que 18 interessados retiraram o edital e apenas 3 ingressaram no certame, para a consecução de um objeto simples, comum, que é a constatação de empreendimento habitacional popular. De rigor, estabelecer a impertinência de exigência a título de comprovação de qualificação operacional de atestados acompanhados das certidões de acervo técnico. Relativa à singeleza presente na execução de obras comuns, é incapaz de justificar os índices mínimos postulados de licitantes, liquidez corrente e liquidez geral, maiores ou iguais a 1,5%. Quanto à qualificação técnica, descartada desde logo a ausência de limites à discricionalidade administrativa, cumpre observar que os 7 itens elegidos a título de parcelas de maior relevância descem a especificações claramente excessivas, em curto razões, ou pela irregularidade da concorrência, do contrato e do termo subsequente. Em discussão e votação, aprovado. Ponto forte, construções e empreendimentos. Pede um adiamento da discussão e votação do item 16. Quer juntar alguma coisa? Fica adiado por uma sessão vista no cartório durante esse tempo. Reinclusão automática na próxima sessão. Itens 17 a 19, contrato do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de São Carlos, com a Construurbano Logística Ambiental, para a prestação de serviço de coleta, transporte, descarga e disposição final de resíduos sólidos. Já antecipei o relatório, bem assim, o voto, que resumo apontando os aspectos principais. O edital estabeleceu critério de julgamento menor preço global para a prestação de serviços, basicamente coleta e transporte de resíduos, indicando média diária de 65 toneladas. Entretanto, a despeito de prever vigência de 12 meses, pecou pela falta de objetividade, quando não indicou o número de dias para a prestação do serviço. Ano comercial, ano civil, exclusão ou não de finais de semana ou domingos. E, com isso, cada licitante formulou proposta com base em quantidades distintas de dias trabalhados. Verificada a disparidade, o que fez a comissão? Ela tentou resolver a situação valendo-se de uma forma simplista e não especificada no edital. Ela criou uma solução. E esquecendo que o cálculo do preço considera também, entre outros, a mobilização, desmobilização do pessoal, equipamentos. Apenas equacionou todas as propostas em 365 dias, que, no seu entender, era sinônimo de 12 meses. Excetuada uma oferta já baseada nos 365 dias, as outras 3 foram alteradas, surtindo para 2 elevação a patamares acima do orçado, caso em que deveriam ter sido desclassificados, o que não ocorreu. Tivesse a autarquia observado rigorosamente o artigo 48 da Lei de Licitações. A justificativa para não ter procedido ao alijamento das concorrentes é ainda pior.
o Serviço de Água e Esgoto não cuidou de estabelecer qualquer limite de preço. Aliás, talvez sequer tivesse segurança para fazê-lo, enquanto sobre a adequação dos preços estimados, bem como a falta de indicação do BDI, também recaiam dúvidas não afastadas pela defesa. De todo modo, equalizados os valores, a licitante cuja proposta se fez mais vantajosa, diga-se com valor aumentado pela comissão, sagrou-se vencedora. Tanto se caracterizou equivocado o ato da comissão que pouco tempo depois, após a lavratura do contrato, cerca de 2 meses, para sanar o lapso, o Serviço de Água e Esgoto ratificou o ajuste, voltando o preço ao inicialmente proposto pela contratada, sem um acréscimo que ela mesma criou. Essa retificação não saneia a matéria. O critério de julgamento previsto foi burlado e as demais competidoras induzidas ao engano deixaram, talvez, quem sabe, de ofertar menor preço. Em consequência, meu voto dá por irregular a licitação, no termo de retificação, decorrentes despesas e pela procedência da representação, com uma multa de 200 UFESPs ao responsável. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas da Câmara Municipal de Tabatinga. A instrução é favorável, o voto acompanha. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas da Câmara Municipal de Morungaba. A instrução condena excesso de gastos com viagens dos senhores vereadores e também com concessão de honrarias, títulos honoríficos, promoção de sessões solenes. Embora seja uma Câmara de um município pequeno, essas despesas revelam uma desproporcionalidade com relação aos seus orçamentos. A instrução é unânime na condenação desta falta de critério. Eu vou acompanhar, então, pela irregularidade das contas. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas do prefeito de Macaubal e de Santo Antônio do Jardim, itens 22 e 23. O voto propõe a emissão de parecer favorável com recomendações em ambos os casos. Está em discussão e votação. Aprovado. Um agravo de EBN Comércio é o item 24. Foi indeferida, quando de exame de representação, a solicitação de providências para paralisar determinado pregão presencial. Eu conheço em preliminar do agravo, Vossas Excelências também conhecem, e no mérito consigno que a recusa à tutela pleiteada pela autora de providências urgentes decorreu, em larga medida, da verificação de que o Poder Judiciário já havia arbitrado a correta inabilitação da agravante. De rigor, reforçar aqui que a demanda objeto da representação restou adiantadamente enfrentada na jurisdição que foi inicialmente acionada no âmbito do Poder Judiciário, subejando razões para se reconhecer que a questão se acha apropriadamente encaminhada, não se olvidando do seu alcance e eficácia. Ademais, assentei no despacho agravado, não configurado perigo de dano a justificar excepcional intervenção ao tempo e com a abrangência pretendidos pela agravante. Nego o provimento ao agravo. Está em discussão e votação. Aprovado. 25. Recurso de Nério Garcia da Costa, ex-presidente do Consórcio Intermunicipal Conservação de Vias Municipais. O voto vai propor o provimento ao apelo, porque é possível verificar, pela documentação trazida, que muito do que foi apontado foi regularizado ou foram tomadas providências para a regularização. Creio que é possível atender ao pedido e do provimento ao apelo. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Bento Carlos Garbosa, prefeito municipal em exercício de Ilha Solteira, em matéria de admissão de pessoal. O voto vai acompanhar a SDG pelo provimento. Houve processo seletivo, contratações temporárias de professores de educação básica, leis municipais autorizadoras, do provimento, reforma a sentença, concedo o registro das admissões. Está em discussão e votação. Aprovado. Valdomiro Alves Filho, prefeito de Pracinha, prestação de contas e recursos repassados à Associação de Desenvolvimento da Comunidade de Pracinha. O voto vai propor o provimento parcial, só para confirmando o juízo monocrático, mas liberar a entidade para novos recebimentos, porque ela não foi condenada à devolução. Então, não há essa
condição, né, que fica proibida novos recebimentos até regularização. Não há o que regularizar, então ela fica liberado para os novos provimentos. É a síntese do voto, que está em discussão e votação. Aprovado. A Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, que é a contratada neste item 28, também pede um adiamento do feito por ter constituído novo advogado. Fica a matéria adiada também por uma sessão, vistas ao interessado em cartório. Item 29, recurso ordinário de Rogério Barquete Urreia, ex-prefeito de Avaré, admissão de pessoal. O voto vai negar provimento. Mesmo nesta fase de recurso, o interessado não apresenta elementos capazes de distinguir a transitoriedade, extraordinário interesse público e tampouco a presença de situação excepcionada na legislação de regência que desse fundamento às admissões. Nego provimento, é o voto que está em discussão e votação. Aprovado. Item 30, recurso da Prefeitura do ex-prefeito Hernani Custódio Herbella, de presidente Venceslau. As justificativas aduzidas não se prestam a afastar os fundamentos da sentença, a despeito de alegações, dando conta de que a publicação do edital da licitação se processou subsidiária e complementarmente em jornal de grande circulação na região, jornal Tribuna Livre. Persiste a ausência da correspondente comprovação. Pesa em torno da deficiente publicidade conferida ao instrumento convocatório, comprometimento da competitividade. O único proponente, tendo nele ingressado, vindo a ser contratado pelo município. Conheço e nego o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de Estiva Gerbe, prefeito Rafael Otávio Del Giudice, senhor recorrente, admissão de pessoal. Razões do recurso dão conta das especiais circunstâncias por que passava a administração do município e evidenciam que as admissões temporárias não foram processadas em detrimento do provimento efetivo dos cargos, havendo reconhecer a condição temporária de excepcional interesse. O meu voto dá provimento, reforma a sentença. Discussão e votação, aprovado. E por derradeiro, item 32, recurso da Prefeitura de Campos de Jordão, admissão de pessoal. Já aqui o voto vai negar provimento, controversas as alegações de recurso ao que buscam justificar a natureza precária das admissões. De maneira expressa, a norma que disciplina os certames elenca a hipótese de provimento transitório em caso de afastamento de licença, mas desde que não haja candidato aprovado em concurso público para o cargo, emprego ou função correspondente. No caso, havia. O voto conhece e nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa. Item 33, senhor presidente. Concorrência a contrato, termos de aditamento, recebimento provisório e recebimento definitivo, matéria de interesse do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos. A instrução é unânime e convergente no sentido da regularidade. Meu voto acompanha. Em discussão e votação. Aprovado. 34, termos de aditamento ao contrato da Sanasa de Campinas. Eu já adianto o meu voto pela irregularidade, já que a matéria está contaminada pelo princípio da acessoriedade. Em discussão e votação, aprovado. 35 a 37, em conjunto, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares concorrência e contrato da Fundação Instituto de Educação de Barueri para aquisição de equipamentos de informática. Sobre a matéria incidiram duas representações que, naquela mesma oportunidade, foram tidas como parcialmente procedentes. A instrução é convergente no sentido do não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. 3 questões que não foram afastadas com as razões recursais. Primeira, exigência de carta de solidariedade do fabricante, configurando o compromisso de terceiro alheio à contenda e o que acabou por ensejar o afastamento de 2 licitantes. Segundo, desatendimento do prazo esculpido no artigo 21 no Estatuto das Licitações. E terceiro, imposição de fornecimento de 2 atestados de qualificação técnica sem justificativa a ampará-lo. Com a instrução, eu nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Também em conjunto, 38 e 39. Referido. São recursos contra decisões que julgaram irregulares licitação e contrato para aquisição de materiais de construção e para prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva para a produção de 60 unidades habitacionais populares no município de Mariápolis. Recorre o ex-prefeito. A instrução
é desfavorável e eu consigno que foram apresentados memoriais devidamente considerados no voto que passo a proferir. Apenas um aspecto dos apontados pode ser afastado, aquele relativo à ausência de prévia indicação dos recursos municipais, já que houve comprovação no sentido de sua adequação. Entretanto, a publicação do edital foi deficiente, não foi publicado em jornal de grande circulação, ausentes os orçamentos básicos de pesquisa prévia de preços à época da realização dos certames, adoção de orçamento defasado em mais de 6 meses e omissões da administração na fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 40, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular matéria apartada das contas de Taquarivari em 2011. Objeto, possível fracionamento de despesas na aquisição de produtos. Recorrem a prefeitura e a ex-prefeita. E a instrução é desfavorável. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui foram adquiridos gêneros alimentícios sem procedimento licitatório, porque a administração optou por realizar ao longo do exercício 2011 diversos gastos de pequeno valor para compras frequentes dos mesmos produtos, incorrendo em evidente fracionamento indevido de despesas. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o 41, recurso ordinário dos ex-presidentes da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro contra a sentença que negou o registro de admissões do exercício de 2012, aplicando multa. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. As razões colacionadas têm caráter genérico, constam-se inaptas à desconstrução da decisão combatida. No caso, utilizou-se procedimento contrário à Lei 11.350, que vede expressamente contratação temporária de agentes comunitários de saúde, exceto nos casos de combate a surtos epidêmicos, condição que os recorrentes não conseguiram demonstrar nos autos. Pesa ainda contra a Fundação conduta reiterada nesse tipo de contratação, consoante colacionei no voto previamente encaminhado a Vossas Excelências. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Relatora, palavra da conselheira Cristina de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu relato o item 42. Em exame, uma concorrência e um contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Registro e a empresa Concita Limitada, objetivando a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos. Esse processo integrou a pauta dos trabalhos dessa Câmara no dia 5 de julho, ocasião em que foi retirado de pauta nos termos regimentais em decorrência de sustentação oral. Algumas questões foram afastadas, porém eu verifico que permanece nos autos vício que macula a matéria. Eu refiro-me à exigência contida no edital que estabelece compromisso de participação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacidade técnica, declarem que participarão permanentemente a serviço da licitante do objeto dessa licitação. Nesse documento deverá ainda ser indicado o nome do engenheiro que participará da execução dos serviços como engenheiro residente. Com efeito, a imposição de compromisso de terceiro, alheio à disputa, é largamente combatida por esse tribunal. Soma-se a isso a prestação da garantia contratual em desconformidade com o previsto no edital. Nesse contexto, eu voto pela irregularidade da concorrência e do contrato e proponho a aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora. Realmente curiosa essa cláusula, né? Há uma declaração de que a pessoa tem que participar permanentemente a serviço da licitante. E caso ela não permaneça, acontece o quê? O contrato se resolve? Não sei. Qual Não que deixa de seria ser a solução curioso. nesse caso? Pois é. Não, aprovado o voto da relatora, continua com a palavra. Eu relato em conjunto os itens 43 e 44, em exame convite e contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, objetivando a prestação de serviço de manutenção e operação de aparelho de raio-x. Analisa-se ainda termos aditivos, os quais promoveram sucessivas prorrogações do prazo de vigência contratual. Em exame também uma representação.
A TJ e a STG opinaram pela irregularidade da matéria, tendo em vista a escolha da modalidade licitatória incorreta, com a consequente formalização de diversos aditamentos e ausência de pesquisa prévia de preço. A STG também se manifestou pelo arquivamento da representação, tendo em vista que nada foi requerido na inicial e considerando ainda que a matéria noticiada foi analisada na sua integridade nos autos principais. Na mesma linha das manifestações da TJ e SDG, eu penso que a matéria não comporta juízo de regularidade. A própria origem se contradisse ao invocar a natureza contínua da prestação dos serviços para, na sequência, defender sua contratação pelo prazo exíguo de 4 meses, invocando a possibilidade de prorrogação. Nesse contexto, incorreta a opção pela administração, pela modalidade mais simples, no caso o convite, com menos rigores formais, para posteriormente celebrar diversos aditivos para a prorrogação do prazo de vigência, que, relembro, totalizaram mais que o dobro do lapso inicial. A agravar a situação, não há comprovação nos autos da realização da prévia pesquisa de preço. Feitas essas considerações, acompanho a TJ e a SDG e voto pela irregularidade da licitação do contrato dos termos aditivos, bem como pelo arquivamento da representação abrigada no TC 14963, porque foi totalmente tratado no TC 21182. Em discussão, itens 43 e 44, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 45 a 50 da pauta. Em exame, pregões presenciais, atas de registro de preço firmadas pela Prefeitura Municipal de Peruíbe, objetivando que a aquisição de kits de materiais escolares, material esportivo, mobiliário escolar. Os certames tiveram por critério de julgamento menor valor por lote. A TJ e a SDG se manifestaram pela irregularidade da matéria. As falhas verificadas destaco ausência de orçamento básico para aferição dos preços de mercados, aliado ao registro de preços de vários itens pelo valor total do lote, não se revelou a melhor opção da administração. Não restaram justificadas as aglutinações, por exemplo, produtos de prateleiras com produtos personalizados, lotes compostos por diversos itens que não guardam similaridade entre si, prejudicando a competitividade. A questão se agrava diante da ausência da elaboração de orçamento prévio. Também outra irregularidade é a exigência de certidão negativa do INSS. Acolhendo as manifestações dos órgãos de instrução e técnica dessa Corte de Contas, voto pela irregularidade dos pregões presenciais e das atas de registro de preço. Eu proponho a aplicação de multa somente num TC, no 775.012.11. Ele diz que é um lote, em um TC eu aplico multa de 200 UFEPs. Em discussão, em votação, aprovados os votos da senhora relatora, solicito à diretoria-geral que anote meu impedimento no processo. 51 a 59 também o relato em conjunto. São contratos firmados pela Prefeitura de Valparaíso, precedidos de inexigibilidade licitatória, objetivando a contratação de apresentações musicais. A TJ pela irregularidade. A questão aqui são as contratações que não foram realizadas diretamente com os artistas ou com seus empresários exclusivos. As declarações apresentadas referem somente à data específica. Diante do exposto, acompanhando a jurisprudência dessa Casa, eu voto pela irregularidade das inexigibilidades licitatórias. Em discussão, em votação, aprovado. O item 60, prestação de contas referente a repasse efetuado pela Prefeitura de Guararema, Associação Mogiana de Ações para a Cidadania, no exercício de 2013, a TJ pela irregularidade. Em sessão de 10 de maio, o órgão concessor, por seu representante legal, proferiu sustentação oral. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e voto no sentido da irregularidade da prestação de contas. Voto ainda pela determinação de devolução dos valores repassados, a título de taxa de administração, que foi objeto de um termo de parcelamento de débito, cujo recolhimento deve ser comprovado perante esse tribunal. Eu deixo de proibir a beneficiária de novos recebimentos, situação que poderá ser adotada caso a entidade deixe de cumprir o termo de parcelamento firmado. É como eu voto.
Em discussão, em votação, aprovado. 61, solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Matéria adiada. Item 62, contas da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, referente ao exercício de 2013. Aqui a questão suficiente a ensejar a irregularidade das contas. Refiro-me à inadequação do quadro de pessoal. Foi constatada a existência de 112 cargos em comissão e 42 efetivos, encontrando-se providos no exercício 100 cargos de confiança e apenas 21 cargos estatutários. Resta caracterizada a reincidência na ocorrência da falha, na medida que esse ponto vem sendo objeto de recomendação nos votos exarados por essa Corte, nas contas de 2009, 11 e 12, portanto, com tempo hábil para que a agilidade pudesse regularizar a situação. Agravando a questão, a inspeção indica cargos em comissão cujas atribuições não possuem característica de direção, chefia e assessoramento, realizando atividades rotineiras e burocráticas. Nessas condições, acompanhando o MPC e SDG, o meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba relativas ao exercício de 2003. Determina a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual. Em discussão, em votação, aprovado. Item 63, contas da Câmara Municipal de Novo Horizonte relativa a 2014. Aqui a instrução de ATJ e MPC pela regularidade da matéria. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade com ressalva da conta municipal de Novo Horizonte relativa ao exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. Item 64, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Piraju, ATJ e MPC pela emissão de parecer favorável. Acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Item 65, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Tarumã. Aqui verifica-se que a administração de Tarumã cumpriu os principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária e financeira avaliada por essa Corte. Superou a meta constitucional de aplicação dos recursos do ensino, inclusive Fundeb, valorização do magistério, superou o mínimo na saúde, obedeceu o teto de transferência à Câmara, os gastos com o pessoal ficaram aquém do teto fiscal, expandiu sua receita corrente líquida em 15,64%, regulares pagamentos de subsídio a agente político, recolhimento de encargos sociais, inexistência de dívidas de precatórios. Nesse sentido, as falhas remanescentes entendo que não são suficientes, consoante jurisprudência dessa Corte, a rejeição dos demonstrativos, e, sobretudo, aquelas afetas ao setor de pessoal. Entendo que possa haver uma nova reiteração com recomendação e advertência para sua correção. Conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu vou votar pela emissão de parecer prévio favorável às contas de Tarumã, exercício de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. 66, embargos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Guaratinguetá em face da decisão proferida pela primeira Câmara, que emitiu parecer desfavorável às contas de 2014. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecidos. Aqui não há como acolher os argumentos ofertados, porque não caracterizados vícios no juízo proferido. Rejeito os embargos. Em discussão, em votação, aprovado. Se não houver objeções, eu relato em conjunto os itens 67 ou 69 da pauta. Referido. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências em exame recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. Item 67, pela Prefeitura Municipal de Angatuba e pelo senhor Carlos Augusto Rodrigues de Moraes, Turelli, em face da sentença que julgou irregulares despesas analisadas e ilegais pagamentos decorrentes, determinou notificação do recorrente para restituir o valor, correspondente a R$ 53.969. Item 68, pelo prefeito municipal de Aparecida, contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal. Não restou comprovada a situação de necessidade para as admissões temporárias, por exemplo, a admissão de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias. Item 69, recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Bauru contra a sentença que julgou irregulares licitação e contrato.
O juízo de irregularidade fundamentou-se na existência de cláusulas restritivas relativas às condições impostas para a demonstração da capacidade técnica profissional. A SDG se manifestou em todos pelo não provimento. Em preliminar, todos os recursos estão em termos, dele eu conheço. O plenário acompanha. No mérito, como fiz constar dos relatórios e votos previamente disponibilizados a Vossas Excelências, as razões ofertadas pelos recorrentes não se mostraram capazes de afastar as falhas. Voto pelo não provimento dos recursos. Em discussão, itens 67 a 69, em votação, aprovado. Eu relato o item 70, em exame o recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Piracicaba contra uma sentença que julgou irregulares convite e contrato. Em preliminar, eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, persistem as falhas que foram destacadas na decisão, quais sejam a ausência de comprovação das fontes de pesquisa de preço utilizadas na elaboração do orçamento básico, a ausência de manifestação expressa da comissão de licitação quanto à regularidade dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes, exigência de apresentação de certificado de registro de veículo em nome da licitante, declaração do proprietário do veículo e licença da CETESB. Entretanto, com relação à fixação de data para a realização de visita técnica, eu verifico que a questão passou a ser enfrentada por esse tribunal em meados de 2007. Anteriormente, portanto, à divulgação do edital em exame, que é 19 de janeiro de 2006, razão pelo qual entendo que essa questão pode ser afastada das razões de decidir. Do outro lado, tendo em vista o valor da contratação e considerando que o ajuste foi firmado há mais de 10 anos, entendo que a multa pode ser reduzida para 200 UFESPs. À vista do exposto, na esteira da manifestação da STG, meu voto no sentido do provimento parcial do recurso interposto para reduzir a multa para 200 UFESP, excluída das razões de decidir a visita técnica. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. 71, recurso ordinário interposto pelo município de Rubiácea por seu prefeito contra a sentença que julgou irregulares atos de admissão temporária levados a efeito no exercício de 2013. SDG se manifestou pelo provimento. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, consta dos autos que as admissões temporárias em exame se destinaram à substituição de professores que foram afastados para exercer função de direção de escola e por licença de saúde, além de uma contratação de professor assistente de educação de jovens e adultos. Nessa circunstância, eu entendo justificada a situação, ainda mais que foram 3 contratações por tempo determinado, podendo ser consideradas regulares. No voto que encaminhei previamente, eu explico uma por uma e o período que ficou como contratação. Eu vou acompanhar a SDG e votar pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Voto da relatora. E com isso esgotamos a matéria da ordem do dia. Indago ao doutor José Mendes Neto, eminente procurador de contas, se deseja vista de alguns processos. Não, senhor presidente, obrigado. Não há interesse do Ministério Público. A palavra dos conselheiros, antes de encerrar. Também não há interesse. Com meus cumprimentos a todos, declaro encerrada a sessão.